essa música da Adele que você trabalhou hoje, né? Da Someone Like You, Alguém Como Você, ele tem uma inspiração assim mais romântica, né? Querendo ou não. Tem, e também é um desabafo, assim, né? A gente vê assim que ela ainda tem esse sentimento por ele, né? Então, e agora ele está casado, né? Isso a gente já viu em muitas músicas, assim, esse desabafo, né? A gente viu como Always on My Mind, com o Elvis Presley, né? Para Priscila. A gente viu já em várias músicas esse tipo de sentimento. Sim. E geralmente é verdadeiro. Sim, né? sim. A gente vê com até a expressão, né? A maneira de colocar as palavras, usar muitas metáforas também, colocar momentos do relacionamento deles, tem muita coisa nas letras, né? Sim. Então a gente vê que realmente tem muito disso nas músicas, né? Sim. A gente vê a evolução também da música, né? Então, assim, na época do Elvis, lá no começo, o Ray Charles, o Elvis, o Little Richards, eles usavam muita... Era mais sacanagem, mais brinquedo, né? Mais brincadeira, aquela coisa de jovem, né? De pegador e tal, de sair com as garotas, sair impressionando, um carro potente e tal. Então eram umas letras mais bobinhas, assim. Daí os Beatles pegaram um pouquinho dessa parte. No começo era muita coisa assim, She Loves You, From Me to You, né? Coisas muito mais diretas e bobinhas assim, né? E com o tempo foram amadurecendo, não só nas letras, né? Mas eles mesmos. Sim. Como pessoas, né? Como pessoas, né? Então a gente vê essa evolução das letras das músicas. A gente vê praticamente em todos os artistas, né? Que muitas vezes estouram com uma musiquinha bobinha e depois você vai ver que tem um fundamento nas novas músicas, nas novas letras. Os fãs mesmo também começam a amadurecer e seguir um artista justamente quando tem essa trajetória, né? De sair de uma letra mais simples e partir para uma coisa mais profunda, né? Então a gente vê o próprio Bob Marley, né, que antes cantava ska, né, um ritmo mais acelerado, e daí, com a influência das drogas, o mesmo ritmo de ska foi diminuindo, ficando mais... Então, o que era... um ritmozinho mais tranquilo. Já foi indo para esse lado, usando muita essa brincadeira também do inglês jamaicano, né? Meio que tirando sarro do inglês mesmo, né? Onde eles foram conquistados e colonizados. A gente vê isso usado muito por bandas da Califórnia, né? Como o Red Hot Chili Peppers, que ele canta no estilo Bob Marley, né? A maneira, o inglês dele já é uma coisa mais brincando com essa coisa assim, né? Esse give it away, give it away, give it away now. Tem a maneira de falar, de se expressar. Mais largada, assim. Mais largada. Então a gente vê assim, é bem interessante o mundo musical para você entender as línguas, entender a cultura, a influência que tem isso nos jovens, principalmente, né, que são os maiores consumidores de música. Então tem muita coisa relacionada a amor, muita coisa relacionada à droga, muita coisa relacionada a ritmo mesmo do momento, uma coisa às vezes positiva, né? E muito do que acontece às vezes é aquilo que você mencionou sobre os Beatles, que em muitas situações a gente está acompanhando meio que a trajetória do artista, da banda, né, em si, não só como banda, mas às vezes até como pessoa, né, até no pessoal. Então, digamos assim, a gente não está acompanhando o dia a dia daquela pessoa, a gente não sabe necessariamente com quem ela se relaciona, mas através das músicas e de como vai seguindo assim a linha, por exemplo, a gente começa ali os Beatles mais largado, tudo mais, falando sobre amor, assim, uma ficada, e depois vai ficando mais romântica, digamos assim, mais meio que uma trajetória entre uma pessoa que é imatura no amor e daí depois ela começa a ter um sentimento mais único, né, por uma pessoa, e depois vem uma decepção, digamos assim. Depois uma decepção, depois já tem o uso de
a fase lisérgica, digamos assim, né? Os Beatles passaram bem por isso. Sim. Os Beach Boys também, a gente vê um amadurecimento, ao mesmo tempo que tem a fase ruim da droga, mas também tem um amadurecimento nas letras, a gente vê que eles se aprofundam mais, né? Parece que ficam mais conscientes do problema, o problema fica muito mais aflorado, né? Muito mais presente ali, né? Eles conseguem se expressar melhor. A gente vê em várias fases, os Stones também, né? A gente vê ali já em 1967, 68, os Stones já começam também a colocar letras mais pesadas, coisas mais profundas. Em algum momento já começa uma coisa mais Sympathy for the Devil, já vão pegando mais pesado. Então, assim, é legal você acompanhar a carreira de um artista e ver que ele vai colocando isso nas letras, cara. Muitas vezes, na verdade, a gente não conhece o artista em si, como pessoa, mas através até do estilo de música, às vezes até um gênero que ele começa cantando no início de carreira é um, e depois passa para outro totalmente diferente, isso por conta do amadurecimento dele, não só como artista, mas como pessoa. Né? Então, isso é muito massa de ver. Eu acho assim, incrível de acompanhar. Inclusive tem alguns cantores assim mais recentes, né, que eu acompanho, que eu gosto muito, que no início de carreira, às vezes a pessoa foi presa por alguma coisa, algum crime cometeu, hoje em dia a pessoa deu a volta por cima, está completamente assim, né, mudada já assim, ela já conseguiu se redimir, digamos assim. E o gênero de música, por exemplo, no passado era metal pesadão, assim, falando sobre algumas coisas, e hoje em dia é algo mais ópera, positivo, assim, né? Já virado mais pra ópera, algo mais romântico, algo mais... E assim... ao mesmo tempo que a gente vê questões como Elton John e como Freddie Mercury, o George Michael já começam a colocar também a questão da sexualidade deles, né? Sim. Embutido nas letras, né? Sim. Então isso também é interessante, você acompanhar esse amadurecimento do artista. Isso é muito bacana. E também, né, voltando agora um pouquinho, até falando sobre o romance que tinha um pouco nas músicas do Elvis, um pouco na Adele, que é recente. Assim, você, pessoalmente, Rogério, você tem assim um artista ou uma música em si mais para esse lado romântico, que é seu favorito, que sempre que você tá naquela vibe romântica, melancólica, assim, vou ouvir essa música? Sim, eu gosto muito do Paul McCartney. Certo. Sempre me identifiquei muito com ele. O próprio Sting também, o Sting também conseguia colocar essas questões nas letras, né? De uma forma muito objetiva. Então, o Bono Vox também, sempre gostei muito do U2, né? É muito legal. Muitas vezes colocar situações políticas, né? Situações extremas, e ao mesmo tempo colocar coisas cristãs, coisas religiosas, coisas também com relacionamento, fazer essa mistura e trazer uma sonoridade maravilhosa, né? Então isso é muito legal. Exatamente, e como você mencionou agora também, Bono Vox e U2, eles trazem sistemas que a gente pode considerar um pouco mais polêmicos, só que eles não trazem de uma maneira extrema, né? Eles trazem de uma forma assim deles. Isso, mais eles tranquila. levantam uma bandeira, mas é uma bandeira da paz. Exatamente. Isso que é bacana. Eles não estão falando assim, não, você tem que seguir isso aqui porque tal. Não. Cara, olha aqui, a gente tem que ter a paz aqui, né? De certa forma, vamos parar com esse tipo de coisa, de violência e tudo mais, discriminação. Vamos... Assim como o John Lennon, né? You may say, I'm a dreamer, but I'm not the only one. Incrível, incrível. E é isso, né, cara? Esses papos assim sobre música são incríveis porque a gente acaba descobrindo não somente a respeito dos próprios autores, cantores, compositores, mas a gente acaba tendo uma noção maior assim sobre o meio da música, né? Como a música pode influenciar muitas pessoas de formas diversas, positivas, negativas, pode levantar alguém, né? Alguém que está muito mal, digamos assim, pode deixar ela super incrível, ou pode até, dependendo, né, deixar mais para baixo ainda. Com certeza, isso a gente vê num bom livro também, né? Numa peça de arte, num teatro,
numa história bem contada, numa letra de música, né? Uhum. Então tem várias formas do artista se expressar e tocar nas pessoas, né? Então isso que é legal. Massa, cara. Bacana. Pô, o papo de hoje mais light, né? Hoje Falar foi um mais pouquinho light, sobre músicas, ao invés de falar um pouco. E é uma sobre maneira de inglês. você melhorar o seu inglês, né? Começando a entender o artista que você mais gosta. E é bom sempre pegar, aproveitando que a gente está aqui falando sobre músicas, não necessariamente sobre letras, mas é bom sempre a gente pegar músicas assim em inglês, não só em inglês, em outros idiomas, e dar uma procurada sobre a letra dela, o significado da letra. Porque às vezes você pode estar ouvindo uma música ali, cantando ela, pá, num ânimo assim, quando você vai analisar a letra, cara, tá falando sobre traição, depressão, ou ao contrário, você tá cantando exatamente. triste, mas nossa, são vibes diferentes assim, né? Exatamente, isso acontece muito nas letras do Elvis, prestem atenção. Beleza, Show de bola. então é isso, Rogério. Falou. Ficamos aqui hoje, e é isso aí, pessoal. Isso aí, pessoal. Até mais.